Estamos iniciando os trabalhos da tarde, estarei com vocês. Eu sou Kaline Lima e a gente tem muita programação boa nesse terceiro e último dia de Expo Favela Innovation 2023, etapa São Paulo, porque a Expo é nacional e vai circular aí os estados e com certeza muita gente vai poder se impactar em todas as regiões do Brasil. Olha só, sem muita demora, eu quero combinar com vocês, porque esse assunto que a gente vai trazer agora é muito, mas muito relevante para a vida e para o futuro da gente enquanto sociedade, ok? O primeiro assunto é um convite a uma reflexão que é densa, mas imprescindível, nesse momento que estamos vivendo principalmente, tá, gente? Assédio. Reflexões femininas sobre as mais diversas manifestações. E olha só, tem um time muito preparado para estar falando sobre esse assunto aqui com a gente. E eu quero convidar aqui, com muito orgulho, a Jamile Barreto, ela que é jornalista, especialista em direitos humanos, diversidade e violência, membro do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU, membro da Diretoria Étnico-Racial da Associação Brasileira e Imprensa. Bem-vinda, Jamile, o palco é seu. Muitas palmas para elas. Bom trabalho. Oi, boa tarde. Que bom vocês aqui. Pessoal ali, oi. Vamos lá, gente. Eu sei que nós estamos falando sobre empreendedorismo, mas não podemos deixar de falar sobre assédio. Eu preciso da minha outra ficha. Por quê? Vamos lá. Anualmente, o Brasil faz parte da lista de países que mais consome conteúdo pornográfico trans e, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo, pelo 14º ano consecutivo. Então, nós não podemos mais ficar aceitando que assédio contra ninguém, mulheres trans, mulheres cis, homens, ninguém. Mas eu achei importante trazer esse tema hoje. Eu sei que ninguém sabia, apareceu assim da noite para o dia, mas nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. Inclusive, no Big Brother aconteceu importunação sexual e outras coisas que vocês estão acompanhando. Então, nessa mesa, eu quero chamar para falar sobre esse tema, que me é muito caro, a Hannah Saraiva. Ela é uma mulher trans, formada em marketing, mais de 15 anos de experiência profissional. Hoje ela trabalha como Executive Assistant na área de marketing da Meta, o antigo Facebook, e atua como líder do Comitê de Diversidade e Inclusão em toda a América Latina. Ela é casada, ex-bailarina, mãe de pet, palestrante ao redor do mundo. Ela foca em diversidade e inclusão para as empresas, pequenos e grandes grupos. Seja muito bem-vinda, Hannah. E óbvio que não poderia deixar de chamar uma pessoa muito importante. Quem estava aqui o ano passado certamente sabe quem ele é. Ele ganhou a Expo Favela 2022. É o Matheus Lima. Ele tem 24 anos. É o CEO do principal aplicativo do Brasil no combate à violência contra mulheres, Todas por Uma. Seja bem-vindo, Matheus. Por favor. Então, vamos lá. Vamos falar desse tema. E, Hannah, eu acho que para nós ser bem rápidas aqui, eu sei que temos pouquíssimo tempo. Então, eu, como mulher cis, certamente já sofri assédio. E se eu perguntar aqui nessa plateia para as mulheres que estão, acredito que todas, infelizmente, vão levantar a mão. Por favor, fala um pouquinho para a gente sobre assédio. Bom, eu posso trazer a minha perspectiva aqui enquanto mulher trans. A gente sofre assédio em diversas camadas, diversas formas. Seja ele o sexual, importunação sexual,
ou mesmo virtual. Existem diversas formas de se assediar uma pessoa, né? E a gente sabe disso porque a gente, enquanto mulher, a gente passa por esse tipo de situação. Mas enquanto mulher trans, existe essa fetichização dos corpos trans, né? Existe essa coisa do olhar para a mulher trans e subentender que ela é promíscua, que ela trabalha com a prostituição. Então, e isso reforça ainda mais um comportamento machista de assédio, o que prejudica cada vez mais, né, a nossa vivência enquanto mulheres na sociedade. Exatamente. O assédio, ele pode acontecer de diversas formas, em diversos lugares, e hoje nós temos o advento da internet, que possibilita, então, o assédio virtual, que ele é tão cruel e tão violento como qualquer outro assédio. E aí, óbvio que precisávamos falar com um homem para falar desse tema. Nós precisamos falar com vocês, e vocês precisam nos escutar. Assédio não dá. Mateus, conta pra gente um pouquinho, não só da sua experiência, mas por que você decidiu falar sobre esse tema? Primeiramente, eu agradeço. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de violência, automaticamente vem homens. E eu digo que eu sou um menino combatendo milhões de agressores. E eu tenho um objetivo, é que salvar vidas. Porque eu criei o Todas por Uma. Quando criança, eu presenciei a violência dentro de casa. Quando você é criança, são muitos porquês que não são respondidos. Então, o que está acontecendo? Por que minha mãe chora escondido? Por que meu pai briga tanto com ela? Por quê? Então, eram muitos porquês que nunca era resolvido. E conforme eu fui crescendo, eu já sabia que aquela atitude não seria o certo. Então, eu queria mais para a minha vida. Então, eu digo que da minha maior dor se transformou a minha maior vitória, eu Todas por Uma, que hoje se tornou o principal aplicativo no Brasil de combate à violência contra a mulher. Um sonho de uma criança, hoje a gente está salvando vidas. Falar sobre assédio, para mim, eu fico, muito provavelmente, com os meus 40 anos, hoje, que eu completei recentemente, eu fico pensando da quantidade de assédio que eu sofri ao longo da minha vida e que eu nunca tinha percebido. Porque não se fala sobre isso, apesar que dentro da minha casa sempre se falou sobre muitas coisas, mas apesar disso você não tem como os nossos pais e mães e pessoas que nos cuidam falarem sobre tudo. E aí eu fico lembrando de uma vez um chefe meu que ele decidiu gritar comigo. Só que, felizmente, como eu tinha muito suporte dentro da minha casa, no momento que ele gritou comigo, eu esperei ele terminar e eu disse para ele assim: ninguém grita comigo, porque meu pai e minha mãe nunca gritaram, então eu não admito que você faça isso. Eu estou indo embora. Aí ele virou e falou assim: você está pedindo a demissão? Eu falei: você está me mandando embora? Ele disse: não. Eu falei: então até amanhã. Virei as costas e fui embora. Mas eu sei que não é tão simples assim. Eu tinha apoio dentro da minha casa. E aí eu quero pedir para a Hannah contar um pouco para a gente o que ela pode nos contar, o tipo de assédio que ela já passou e já sofreu dentro do ambiente de trabalho. Bom, isso que a Jamile traz, né, de apoio dentro de casa, é muito importante de ter esse tipo de acolhimento e fortalecimento da criança, né, no seu processo de evolução e amadurecimento. A minha família é extremamente disfuncional, né, com brigas dentro de casa, agressões, e nunca teve esse acolhimento, né, de explicar para mim, enquanto criança, o que era o assédio, o que era, sabe, tudo aquilo que estava acontecendo. Existiam muitos porquês e sem resposta nenhuma. Então, eu estava sujeita a muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Uma delas de eu estar junto com a minha família. Eu sou do Rio de Janeiro, então a gente está num ambiente, né, o Piscinão de Ramos, para quem conhece, né, onde a Anitta gravou o clipe dela. E eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro nitidamente eu indo ao banheiro e sem nenhum tipo de supervisão da minha família, né? Para minha família era, sabe, vai. Então, eu fui ao banheiro e lá tinha um homem que, naquele momento, né, de fragilidade, de não entender o que estava acontecendo, ele simplesmente trancou o banheiro comigo dentro e me abusou
Então, foram vários tipos de violência sofridas, vários tipos de assédio sofridos, e que eu não sabia como me defender, né? Porque eu também não tinha nem para quem recorrer da minha família, porque eu também poderia ser julgada, né? Eu sei que dentro da minha família eu não teria esse apoio, muito pelo contrário, se eu chegasse para minha família e falasse de um caso desse que tivesse acontecido, eles iam falar: a culpa foi sua. Né? Então, a culpa sempre recai para cima da vítima. E por muitos anos, a gente sempre se culpou. Eu acho que isso acontece muito com nós mulheres, de sofrer o assédio, sermos a vítima, e mesmo assim a gente ainda se coloca como culpada daquilo. Né? Será que era a roupa que eu estava usando? Será que foi algo que eu disse? Será que foi algo que eu transpareci? Então, a gente tem muitos porquês na cabeça também de se colocar nesse lugar, de entender, tentar entender o porquê. Né? Então, são diversas formas de assédio que eu já passei, inclusive de um evento também que eu fui, onde eu cheguei no evento e a recepção, né, simplesmente minutos depois de eu entrar nesse evento, eu recebi uma mensagem no celular dizendo: você é muito linda. Eu vi você chegando no evento e me interessei por você. Naquele momento, eu me coloquei num estado de choque, né? Porque, primeiro, como alguém teve acesso aos meus dados? E, ao me deparar com aquele tipo de situação, eu congelei, né? Porque pensei: eu não sei quem é, eu não sei se essa pessoa tem acesso, ela sabe quem eu sou, eu posso ser abordada a qualquer momento dentro desse evento. E até que eu perguntei: mas como você conseguiu o meu número? Ah, eu trabalho na produção do evento. Então, o assédio ele pode vir de diversas formas, de diversos lugares. A gente nunca espera, né? Não tem como a gente antecipar, infelizmente. É isso. Então, vocês que trabalham com evento ou não, precisamos também cuidar da questão da LGPD, né, que é a Lei da Proteção dos Dados. Então, isso é crime. Isso é configurado como crime. Então, se você tem acesso às informações dessas pessoas que lhe foi dado, isso não quer dizer que você pode se apropriar delas e, inclusive, invadir a vida dessa pessoa mandando uma mensagem para ela. Isso é assédio, é um tipo de assédio virtual. Então, mais uma vez, não estou dizendo que homens não passam por isso, mas homens, por favor, escutem, não façam isso. Não está correto. E não façam porque vocês vão dizer: poxa, porque eu tenho mãe, eu não tenho... Não, não é pela mãe de vocês, é por vocês. Vocês têm que mudar por vocês, e não pelas mães, pelas filhas, pelas irmãs, ou por qualquer mulher que faz parte da vida de vocês. Eu sempre falo quando uma vez eu tive um namorado que ele falou: vou parar de fumar por sua causa. Eu falei: então continua, porque o dia que eu terminar com você, você vai voltar. Então não faça isso. Vamos conversar. Escutem o que as mulheres estão falando para vocês. Não dá mais para aceitarmos qualquer tipo de violência. Não dá. Nós não aguentamos mais. Nós estamos cansadas. Então, por favor, busquem entender por que vocês estão tomando essas atitudes. Procurem outros homens para conversar sobre isso. Perguntem para as mulheres: ah, mas Jamile, o que é assédio? A pessoa, tudo que a pessoa não permitiu que você faça é um assédio. Então, óbvio, você pode chegar e falar: oi, Hanna, tudo bem? Como você está? Isso não é assédio. Agora, quando você invade o meu espaço, quando você toca no meu corpo, quando você vai além do que eu permiti que você fosse, você está me assediando de alguma forma. Então, cuidado, porque independentemente de qualquer coisa, de mãe, pode ser a mãe de vocês também, pode ser a filha de vocês, pode ser qualquer mulher da família de vocês. Mas não é sobre elas, é sobre vocês. Não dá mais para a gente ficar falando sempre o outro. Ah, não, porque o Matheus está aqui, ele falou: eu sou um menino. Não, ele é um homem de 24 anos que fez esse aplicativo, que é muito importante, porque ele entendeu. Ele passou dentro de casa. Então, vocês não precisam esperar passar dentro de casa por situações como essas para vocês tomarem algum tipo de atitude. A hora é agora. O momento é agora. Façam agora. Querem ter aqui o Matheus, conversem com ele também. Ele pode ajudar vocês de alguma forma. Matheus, fala um pouquinho mais a respeito do aplicativo, por gentileza. Sim, fazer um pitch. No momento que a mulher entra no aplicativo, cai uma propaganda. Então, eu pergunto para vocês: um dia, já imaginaram que uma propaganda poderia salvar uma vida?
Então, para a mulher enviar o pedido de socorro, ela não aperta nenhum botão, ela simplesmente balança o celular. O aplicativo simula que ela está fazendo compras, mas na verdade ela está enviando um pedido de socorro a cada 30 segundos com sua última localização em tempo real, mesmo se ela esteja em movimento ou parada. E além disso, a gente é o único aplicativo do Brasil que tem um mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real. Um exemplo, se uma mulher passa por algum tipo de violência, ela clica no mapa e cria uma área de risco, que se inicia com uma área amarela. Se existe uma predominância muito grande de violência naquele local, ela vai mudando de cor, da amarela, laranja e vermelha. Então, antes da gente sair de casa, a gente pode ver se aquele local é perigoso ou não, e quais são os tipos de violência que está acontecendo naquele ambiente. E pensando em que as mulheres também sofrem violência nos transportes públicos, a gente também mapeou todas as linhas da CPTM e do metrô. Então, todo aquele mapa de calor da violência contra a mulher nas vias terrestres, a gente trouxe para os transportes públicos. E, principalmente, a mulher pode salvar pessoas de confiança que eu denominei como anjos, porque eu acredito que cada um tem seu anjo da guarda, onde a mulher vai ter em mão sua localização em tempo real. Então, eu digo que o principal papel do Todas por Uma é mostrar a importância da vida. Eu convido vocês a ser o anjo da pessoa que você mais ama. E indo um pouco mais além, a gente criou o primeiro dispositivo no Brasil que consegue encontrar uma mulher sequestrada e enviar pedido de socorro sem auxílio do celular. Ele pode ser camuflado de qualquer tipo de objeto. Então, eu digo que o principal papel do Todas por Uma é inibir o agressor antes mesmo da violência. É sobre isso. Pode ser até que seja utópico, mas eu espero que um dia não seja mais necessário um aplicativo, porque a nossa sociedade vai conseguir entender que não dá mais para falar sobre assédio, não dá mais para aceitar assédio, que a gente não precisa mais falar sobre assédio, né? Que possamos falar sobre outras coisas. E porque aí vocês devem estar falando, mas por que vocês estão falando de violência? Porque tudo começa com um assédio. E aí você vai escalando isso num lugar que às vezes você pode perder total, e podemos chegar em índices aí sobre feminicídio, que não é o nosso tema hoje, mas também é muito importante se falar. Mas eu quero pedir para a Hannah também falar um pouquinho mais, além da sua experiência. Enfim, eu sinto muito pelo que você passou na sua vida e ainda certamente passa em outros lugares, mas esses atravessamentos do assédio na sua vida específica enquanto uma mulher trans. Então, o que as pessoas às vezes têm dúvida que você pode trazer aqui para esse público? Você pode falar para eles o que não fazer, então, para que não se configure ou para que elas entendam que está tudo bem elas te perguntarem, mas para que elas não te assediem de uma forma que te atravesse de uma forma ruim. Sim. Além dos assédios em si, né, tem as microagressões, que se transparecem de uma forma onde, quando as pessoas veem uma pessoa trans, elas têm esse contato com pessoas trans, elas têm esse costume de fazer perguntas que invadem o espaço da outra. Né? Por exemplo, qual era o seu nome verdadeiro? Né? Não, meu nome é como eu me apresento, sabe? Não interessa meu nome morto. Ah, mas você fez cirurgia? Meu corpo ele não está aberto a questionamento para ninguém, né? A não ser que eu permita. Então, isso também é uma invasão de espaço. Assim como, se você tem dúvida, sabe, sobre algo, sobre como chamar, pergunte, né? Qual é o seu nome? Não pergunte, mas você é trans, é travesti, é ele, dele, ela, dela. Pergunte, né? Como você se chama? Eu acho que é muito mais simples do que a gente coloca na nossa cabeça, muitas das vezes. E o que a gente pode fazer, né? A Jamile, inclusive, falou, na dúvida, me chame de Hannah. Então, são esses atravessamentos que muitas das vezes nos colocam num lugar de submissão, onde a gente não quer falar sobre, muitas vezes a gente quer colocar para debaixo do tapete esses assuntos. Mas esses assuntos, por mais que estejamos em 2023, eles são de suma importância, infelizmente. Espero que daqui a um tempo a gente não precise mais falar disso, que a gente dê palco e dê voz para outros temas. Mas, por enquanto, né, ainda é necessário falar sobre assédio. Mas, muito mais do que falar sobre assédio, é se você passar por algum tipo de situação, ou conhecer alguém que passa por esse tipo de situação, né, denuncie.
né? Hoje nós temos o aplicativo do Mateus também, que nos ajuda, mas existem várias formas de você denunciar, porque é um crime. Então, não guardem para si, né? Muitas das vezes, quando a gente passa para revisar nossa vida, momentos que a gente passou na nossa vida, assim como a Jamile falou, nós percebemos, né, situações que passamos, que naquele momento você nem encarou como um assédio. Mas aquilo te feriu e te magoou de certa forma, quando você para analisar aquilo. Então, são situações que nos moldam, né, enquanto mulheres, e a gente não pode deixar isso passar. A gente tem sempre que denunciar e tomar as medidas, né, cabíveis para que haja a punição necessária e isso pare, isso cesse. Para que daqui a alguns anos a gente não precise mais falar sobre assédio, que a gente fale sobre outros assuntos. É isso. Eu vou aproveitar a fala da Hannah, porque, como disseram, eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência, e eu sempre fico com isso na minha cabeça, que as pessoas falam microagressões. Para quem? É micro para quem? Agressão é agressão e ponto final. Não existe micro e macroagressão. No meu ponto de vista, agressão é agressão e ponto final. Quando uma mulher está menstruada, ela sente dor da cólica, eu sinto uma dor que a minha irmã sente diferente, que a minha mãe sente diferente. É diferente. Então, a violência vai doer diferente em cada... A forma que você receber essa violência vai depender. Quem vai dizer se é micro ou macro sou eu. Agora, quando a gente fica dizendo para a sociedade microagressão, aí eles continuam nos agredindo diariamente, de forma bem pequenininha. E isso vai minando o nosso psicológico, o nosso emocional, a nossa questão física, porque isso vai se tornando físico e você vai deixando isso passar e quando você percebe, se transforma numa coisa muito maior. Inclusive, quando uma mulher sofre algum tipo de assédio, a primeira coisa é que a gente se culpa. Nossa, o que eu fiz? Como a Hannah falou, o que foi que eu fiz? Aí você sai com uma roupa um pouco menos curta e aí você sofre esse assédio. Aí você põe uma roupa um pouco menos curta, e assim você vai. E você vai minando a sua cabeça, você vai acabando diariamente com você. É o que eu falo também sobre o racismo. O racismo, ele mata as pessoas pretas diariamente, aos pouquinhos. A última morte, que é a mais violenta, que é a morte física, que é a que todo mundo vê. Mas ninguém fala sobre o índice de suicídio das pessoas negras, da população negra, dos jovens negros. Então, isso também está relacionado com essa violência. O racismo também é um tipo de assédio. Você está assediando aquelas pessoas de alguma forma, porque você exerce algum tipo de poder sobre elas. Então, precisamos falar sobre isso. Mateus, você já sofreu assédio? Eu? Sim. Não. Algum homem aqui nesta plateia já sofreu assédio ou já se sentiu assediado? É isso. Algum homem se preocupou algum dia com a roupa que ia sair para trabalhar ou para, enfim, fazer qualquer coisa? Já se preocuparam com o tamanho da roupa de vocês? Exato, é isso, é sobre isso. Mas eu estou falando assim, algum de vocês, quando vocês decidem, se eu quiser tirar, é que eu estou sem, se eu tivesse de camiseta, tirar minha camiseta, eu não posso, vocês podem. Alguém já se preocupou com isso alguma vez? Já se preocupou? O que aconteceu? Não. Exato. Exato, porque o corpo de vocês não é hipersexualizado como o nosso. É sobre isso.
Oi? O que vocês falaram? Ah, boa, boa. Mais uma salva de palmas, professor, né, gente? Eles merecem nossas palmas sempre. Então, mais uma vez, é sobre isso. E você falou da sua filha. É isso. Vocês têm que cuidar. Nós nos cuidamos tanto enquanto mulheres, né? E aí eu fico pensando assim, certamente, pô, fecha as pernas, não senta assim, o cara vai no metrô e abre as pernas, né? Enfim, então tem tudo isso. São várias formas de atravessar as mulheres de uma forma sutil, que vocês acham que é sutil, mas não é tão sutil assim. Nós estamos vendo, nós estamos percebendo, e por isso que nós queremos que vocês nos escutem mais uma vez. Assédio, não. Assédio não dá. Eu não aceito qualquer tipo de assédio. E sempre que eu vir uma mulher, seja ela cis ou trans, eu vou ser a primeira pessoa a defender essa mulher. E vocês, homens, por favor, se vocês virem qualquer pessoa passando por qualquer situação de constrangimento, de qualquer coisa, vai lá e fala para o cara, e aí, o que está rolando? Você não percebeu que a mina não está querendo falar com você? É isso, são vocês que precisam falar para eles. Não somos nós. Né? Dá para perceber quando uma mulher está com medo. É só você olhar para o olho dela, você percebe que ela está com medo, que ela está sendo assediada e que ela está sendo atravessada. Oi. Pode falar. Boa tarde. Fala um pouquinho mais alto. Era só um segundo. Boa tarde. Estou meio rouca. Tudo bem. Meu nome é Camila, tenho 22 anos, né? Quando eu tinha 16, eu moro no Embu-Guaçu, né? Sou do extremo sul, mas eu morei um tempo no Grajaú. E esse tempo no Grajaú, né, eu andava muito pela rua, para lá e para cá, porque eu sempre andei, tipo, para mim nunca teve problema. E eu não tinha também um pouco do senso de que o mundo é perigoso e que pessoas normais que a gente vê andando por aí, né, homens, né, podem chegar na gente e assediar. E aí, quando eu tinha 16, assim, saí na esquina da minha casa, morava ali no Grajaú, atrás do Extra, né, Belmira, para quem é do Grajaú conhece. E aí eu saí para ir no mercado, fui comprar uns negócios que minha mãe me pediu, tá? Voltei com a sacolinha do mercado, tô subindo minha rua, não era mais do que 300 metros. 5 pessoas, né, 5 homens, me cercaram ali na rua da minha casa. E eu nem prestei atenção, porque eu tava, tipo, tão alheia, tava tão solta, tipo, tô na rua andando normal, que eu não me toquei. E aconteceu uma coisa que foi o seguinte, uma moça, né, não tinha ninguém na rua porque tava à noite, eram 10 da noite. Uma moça veio por mim e ela percebeu que eu tava na situação e eu não percebi. Então, ela chegou em mim e aí ela falou, oi, como é que você tá? Que eu tô te esperando, que não sei o que, a gente tá ali embaixo te esperando, tem mau tempo. E eu fiquei assim, tipo, que isso? Tá tudo bem, moça? E ela, não, que não sei o que, a gente tá te esperando, você não viu eu te ligar? E aí ela me pegou pelo braço, eu tinha 15, 16, e ela me pegou pelo braço e me levou. Ela desceu comigo a rua e ela falou, mano, você não viu? Aí eu falei, viu o quê? Isso, os 5 homens estavam, tipo assim, já assim, e eu na rua andando no canto da calçada, sem prestar atenção. Porque a gente anda tão, pelo menos eu, quando eu tinha 16 anos, andava tão solta no mundo, pensando que estava tudo bem, que eu só tô indo na esquina da minha casa, que eu não me toquei de que poderia ter um perigo. E hoje em dia eu tenho essa noção, não ando à noite, não ando sozinha, pego um Uber. E a moça me socorreu. Aí ela ficou uns 5 minutos comigo ali na rua, né, conversando. Quando passou os 5 minutos que ela achou que as pessoas tinham subido, ela voltou comigo. Esses 300 metros não era um caminho comprido. Ela foi comigo até a porta da minha casa, eu entrei e fiquei. Não saí mais à noite depois disso. É isso. O natural deveria ser você poder andar assim, tranquilamente, sem se preocupar com a rua, mas enfim. Gente, o papo tá bom, mas eu preciso encerrar. Eu preciso agradecer muito o Celso Ataíde por essa oportunidade, para nós falarmos sobre esse tema. Vou pedir para ele, para que nas próximas Expo Favela, ele deve estar me escutando em algum lugar, para que nós possamos abordar esse tipo de tema. É preciso, é necessário, não dá para ser diferente. Então, vocês têm 1 minuto cada um para
para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu também quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um tema de extrema importância, então a gente precisa dar visibilidade para isso. E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, dividir esse palco com vocês dois. E obrigada também a vocês por estarem aqui assistindo, né, essa palestra, esses minutinhos aqui com a gente. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade por dividir palco com grandes mulheres, principalmente por essa plateia, ver tantas pessoas novas. Eu não contei, mas todas por uma, foi meu TCC de escola. E hoje virou um grande negócio. Então eu digo que eu sou fruto da educação, como muitos de vocês estão aqui. Estudem, porque a educação muda vidas. E eu agradeço muito pelo Celso, por essa fala, porque estar aqui é muito importante, porque, infelizmente, quando você fala de violência contra a mulher, automaticamente vem homens na cabeça. Então, a gente tenta quebrar esse paradigma. Então, eu agradeço esse palco, dividir esse palco com grandes mulheres, e convido vocês a ser anjos, pessoas que você mais ama, e salvar vidas com a gente. Obrigado. Então, gente, homens e mulheres que estão aqui conosco e todas as pessoas presentes, quero agradecer vocês todos que vieram aqui, que escutaram um pouquinho, que se interessaram por esse tema, porque ele é sobre nós enquanto sociedade, mas especialmente a todos os homens que vieram aqui escutar também sobre isso e aqueles que falaram um pouco sobre as suas vivências. E não dá mais uma vez, quem acompanha Big Brother, enfim, também viu o que aconteceu. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não assisto, mas eu fiquei sabendo, eu fui lá assistir, e assim que o Tadeu sai da tela, a Dânia, eu acho que era Dânia, é o nome dela, ela fala, desculpa. Desculpa pelo quê, exatamente? Eu falo muito sobre a história do desculpa qualquer coisa. Eu acho muito interessante isso. E eu vou encerrar exatamente com essa fala. Quando alguém fala para mim, eu não fui ensinada dentro da minha casa essa história de desculpa qualquer coisa, mas eu escutei. E aí, quando eu escuto isso, para mim é o seguinte, então você me convidou para ir na sua casa, e eu fui. Você me deu o seu melhor café, você me deu o seu tempo, você me deu a sua atenção, você me deu o seu carinho, você me deu o seu respeito, você me deu tudo de melhor que você tinha para me oferecer. E aí, quando eu vou embora da sua casa, você diz, desculpa qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? Tudo que você deu para mim, você se doou para mim e você ainda se desculpa por isso? Se alguém tem que se desculpar, então sou eu, que ocupei o seu tempo, que tomei o seu café, que comi o seu melhor bolo e que fiz tudo isso. Então, gente, por favor, não peçam mais desculpas pelos erros que você cometem. Quer dizer, tem que pedir desculpa, mas melhorem. Vocês precisam melhorar. Porque quando você fala desculpa qualquer coisa, é qualquer coisa. Ai, desculpa qualquer coisa. E não dá mais para desculpar qualquer coisa. Desculpa se eu fui mal educado, desculpa se eu fiz isso. Como que eu posso melhorar? Quais são os caminhos que eu posso seguir? Muito obrigada pela presença de vocês. Celso, muito obrigada. Expo Favela, muito obrigada. E é isso. Boa tarde.